Será que a gente sabe mesmo o que é felicidade? Pare por um instante e pense, o que faz você feliz? É o seu casamento? Um sorvete? Eu tenho uma amiga que diz que felicidade é quando ela vai ao cinema. Será que felicidade é quando você faz aquela viagem dos sonhos? É quando você é promovido no trabalho? Isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é importante. Mas e se, por acaso, a gente não puder mais viajar? E se o casamento acabar? E se o trabalho não for concluído? E se? E se as coisas saírem diferente do que você planejou? Será que mesmo assim você vai ser feliz? Você vai poder dizer, eu sou feliz? A nossa espécie, a que pensa, a que sente, a que reflete, há tempos vem buscando a resposta para a pergunta mais importante de todas. O que é ser mais feliz? O que é felicidade? São muitas definições. E essas definições vieram de filósofos, de poetas, de grandes autores, de líderes espirituais. E a gente vai começar com a primeira definição, a definição do dicionário. Quando a gente lê no dicionário o que é felicidade, a definição vem como um estado de contentamento, né? Um estado de bem-estar, um estado de plenitude. Ok, até aí. Segunda definição, felicidade é sucesso, felicidade é êxito, felicidade é boa sorte. Se você acha que felicidade é a primeira opção, ou seja, contentamento, bem-estar, você está no caminho certo. Mas, como as outras definições sugerem, ainda é muito difícil entender de verdade o que é ser mais feliz. Muitos tentaram responder. E a gente começa pelos filósofos. Quando a gente analisa lá atrás a filosofia, o que os filósofos diziam que era uma vida mais feliz? Muitos filósofos depositavam na eudaimônia a verdadeira fórmula da felicidade. O que é a eudaimônia? É você viver uma vida com significado. É você viver uma vida com sentido. E vários filósofos foram nesse caminho. Uma outra linha filosófica que eu gosto muito, a do estoicismo, diz que felicidade é a capacidade que a gente tem de ser feliz apesar das circunstâncias. É ser feliz mesmo diante de todos os problemas do mundo. Depois dos filósofos, vários religiosos, líderes espirituais tentaram definir também a felicidade. E a gente entrou numa definição de felicidade relacionada a algo divino. Como somente os muito sortudos, afortunados, os escolhidos por Deus, pudessem ser felizes. Na realidade, às vezes a gente ainda acha isso, né? Que só os muito escolhidos, afortunados, é que têm o direito à felicidade. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito. Ele diz que felicidade é seguir desejando aquilo que já se possui. De lá para cá, vários poetas, vários escritores, autores buscaram essa resposta que é a grande resposta da nossa vida. O que é felicidade? Como nós podemos ser mais felizes? Um psicólogo chamado Martin Seligman, ele era presidente da Associação Americana de Psicologia, começou a estudar algo muito importante. O que faz uma pessoa mais feliz? Até então, toda a escola da psicologia, medicina, psiquiatria, estudava os distúrbios emocionais. Estudava depressão, estudava ansiedade, ou seja, estudava o outro lado. Até
Então ninguém tinha olhado para a felicidade. Até que o Martin Seligman teve essa ideia e pensou, por que não, ao invés de a gente olhar só para a doença, por que a gente não olha quais são as características de uma pessoa mais feliz? Será que essas características podem ser replicadas? Elas podem ser aprendidas? Será que o que uma pessoa mais feliz faz, uma pessoa que não esteja num estado de felicidade, consegue praticar e a partir daí aprender a ser mais feliz? E daí surgiu a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela é considerada hoje a ciência da felicidade. É o grande estudo que analisa quais são os estados, as emoções positivas, quais são os estados emocionais ideais para que a gente possa, sim, se sentir mais feliz e encontrar o nosso bem-estar. E o que a psicologia positiva mostra? Martin Seligman, ele traz um termo que se chama PERMA. Ele diz que uma pessoa mais feliz, ela precisa cumprir cinco pontos para uma vida mais plena e satisfatória. Os pontos são emoções positivas, relacionamentos, engajamento, propósito e realizações. Esses 5 pontos, em conjunto, ajudam a construir uma vida mais feliz. Então, a gente vai entender cada um deles. Então, a gente vai começar pelas emoções positivas. O que Seligman entende por emoções positivas? Primeiro, a gente vai entender como que funcionam as nossas emoções. Todo o nosso cérebro, ou seja, nós fomos biologicamente programados para sobreviver e perpetuar a espécie. Isso significa que o nosso cérebro, nós somos altamente atraídos para o que é negativo. A isso nós chamamos de viés negativo. Isso acontece porque lá no tempo das cavernas, quando a gente tinha que lutar pela sobrevivência, se eu avistasse um tigre, eu precisava sair correndo desse tigre ou lutar contra esse tigre. É o que a gente chama de mecanismo de luta e fuga. O que aconteceu de lá para cá? Passados milhares de anos. Mas esse mesmo mecanismo de identificar uma situação negativa, ameaçadora e entrar nesse mecanismo de luta e fuga acontece até hoje. Isso significa que todos nós fomos biologicamente programados para identificar situações que são negativas, ameaçadoras, desafiadoras. Isso nada mais é do que um instinto de sobrevivência. Só que isso nos trouxe seríssimos problemas de felicidade. Por quê? A gente passa o dia inteiro buscando, como se a gente estivesse escaneando o mundo pelas lentes do que é negativo. Então você imagina um dia seu, um dia perfeito. Foi tudo maravilhoso, sabe aquele dia que dá tudo certo? E aí, no final do dia, somente uma coisa dá errado. O que você vai lembrar durante todo o seu dia? Dessa circunstância negativa. Ao mesmo tempo, nós precisamos, trazendo para o universo da felicidade, se nós queremos ser mais felizes, nós precisamos, ao longo do nosso dia, sentir mais emoções positivas do que negativas. Só que, biologicamente, nós sentimos mais emoções negativas. Mas, lembra que a gente falou que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida? Então, o que a gente pode fazer? Uma dica super prática para mudar a forma como a gente enxerga as circunstâncias é a prática da gratidão. É a gente escrever diariamente de 3 a 5 coisas pelas quais você se sente grato. O que acontece com esse mecanismo, com essa prática muito simples? O nosso cérebro, é como se ele passasse a observar, a enxergar o lado bom das circunstâncias. Porque, naturalmente, não é fácil. Então, a gente precisa praticar através de exercícios. Ou seja, é possível, por conta própria, produzir emoções positivas. Segundo ponto que o Seligman fala, os relacionamentos. Relacionamentos, quando a gente fala de felicidade, qual a base de uma vida mais feliz? Sem dúvida. Os relacionamentos positivos, construtivos,
os bons relacionamentos ficam em primeiro lugar. Nós somos seres sociais, nós precisamos de pessoas. O contato humano é muito importante para a nossa felicidade. É claro que a gente não está falando de relações perfeitas, a gente não está falando de relações idealizadas, onde tudo é cor-de-rosa ou é uma fantasia de contos de fadas de finais felizes para sempre. Nós sabemos que o outro, que as relações, a gente lida com o outro, que é imperfeito, assim como nós somos, mas ter a capacidade de se conectar, de ter um grupo pelo qual a gente confia, que a gente pode se apoiar, isso é muito importante para a nossa felicidade. E a gente vai para o terceiro ponto da linha do Seligman, que é o engajamento. Existe um autor, ele se chama Mihaly, ele tem um outro sobrenome que eu não sei pronunciar, mas já está aqui na legenda do nosso vídeo, é impronunciável. Ele tem uma teoria que se chama flow. O que ele diz na teoria do flow? Que quando nós nos engajamos em atividades que são desafiadoras, que são de uma certa forma difícil, mas que a gente tem a habilidade para concluir, a gente entra em estado de flow e a gente se engaja. Ou seja, não é ficar deitado na rede assistindo Netflix, gente. Não é isso que faz ser mais feliz. O estado de flow é atingido quando você tem uma sensação, um desafio, algo que te instiga. Eu vou escalar uma montanha, eu vou fazer um trabalho desafiador, eu vou dançar. A gente entra em estado de flow em diversas formas diferentes. Então, se sentir engajado em atividades desafiadoras é muito importante para a nossa felicidade. O quarto ponto é o significado. O que é o significado? Nós somos seres que buscam propósito e significado na nossa vida. Sabe aquela sensação de encontrar um sentido para o que a gente faz? Sabe aquela sensação de que nós não viemos ao mundo a passeio? De que a nossa existência faz a diferença? De que o que a gente faz tem algum sentido? Isso é muito importante para a nossa felicidade. Às vezes, muitas vezes, a gente associa a felicidade àquela felicidade hedônica, só pela busca de prazeres. É claro que sentir prazer é muito importante, mas não é só isso. Vai além. É sentir que a gente vive uma vida que vale a pena ser vivida. É sentir que a gente está usando o nosso precioso tempo no planeta Terra para deixar o planeta um pouquinho melhor do que a gente encontrou. É a nossa necessidade, a nossa capacidade de encontrar sentido para além de nós mesmos. Algo muito maior do que a simples satisfação das nossas necessidades e dos nossos prazeres. Por último, a gente fala de realizações. Realizações é a nossa percepção de que nós estamos crescendo, de que nós estamos evoluindo, que nós estamos atingindo metas, que a gente cresce, evolui e aprende. Quando a gente fala de realizar, a gente fala de planejar, a gente fala de determinar o que a gente quer, a gente fala de construir e de separar essas metas, essas realizações em pequenos objetos de desejo, realizando e, o mais importante, celebrando essas realizações. Essa necessidade de realizar, ela libera dopamina, que é um dos neurotransmissores que causam essa sensação e percepção de felicidade. Então, se sentir motivado, se sentir realizando, então quanto mais eu realizo, mais eu quero realizar, isso também é muito importante para a nossa felicidade. E por último, a gente falou que esse era o último, né? Se vocês prestarem atenção, perceberam que eu falei que eram 5. Uma aluna do Seligman, ela propôs um 6º elemento, que é o V de vitalidade. O que é o V de vitalidade? É a forma física, a energia, é o dormir bem, é o se alimentar bem, é o se movimentar, praticar atividade física, e isso traz um outro conceito de um outro super estudioso da ciência da felicidade, que é o professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, né? Ele traz o que se chama Inspire, que diz que felicidade é o bem-estar físico, ou seja, ele traz esse conceito de movimento, de atividade física, é o bem-estar físico, é o bem-estar emocional, é o bem-estar
espiritual, é o bem-estar relacional e é o bem-estar mental. Ou seja, quando a gente tem em equilíbrio todos esses, vamos dizer, essas áreas da nossa vida, a gente tem uma percepção de mais felicidade. E aí, uma outra pesquisadora, uma que eu adoro falar sobre ela, que é a Sonja Lyubomirsky, traz um conceito e ela traz uma definição sobre o que nos faz mais felizes. A Sonja, ela diz, de acordo com as pesquisas que ela realiza, que a nossa felicidade é determinada 50% pela genética. Ou seja, tem gente que realmente nasce com um copo, sabe aquela sensação de copo mais cheio e mais vazio? Tem gente que realmente tem uma genética com maior tendência à felicidade. 10% da nossa felicidade ela é prevista pelas circunstâncias da nossa vida. Se eu casei, se eu me separei, se eu fui promovido, se eu fui demitido, se eu pude ter filho, se eu não pude ter filho. São as circunstâncias que a gente tem pouco ou nenhum controle. Mas isso corresponde a somente 10%. E aí vem o bolo, a parte interessante do bolo. 40%. 40% da nossa felicidade é prevista por nossas atividades, por atitudes, por decisões, por hábitos, atividades intencionais que eu e você, nós escolhemos praticar todos os dias. E a partir dessas práticas, nós podemos sim desenvolver a nossa felicidade. E o que isso significa? Isso significa que a responsabilidade da nossa felicidade é nossa. Infelizmente, a gente não controla a genética, apesar de que hoje existem estudos recentes de um campo novíssimo que se chama epigenética, que mostra que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o meio ambiente, ou seja, onde a gente vive, a forma como a gente enxerga as circunstâncias, tem a capacidade de influenciar a nossa genética, de modificar a nossa genética. Mas é um campo muito recente ainda de estudo. Ou seja, a gente pode considerar que 90% da nossa felicidade é a forma como a gente enxerga, interpreta os acontecimentos. Isso nos coloca numa posição de liberdade. Mais uma vez, a gente sai daquela visão de escravos, escravos das circunstâncias, escravos do destino, escravos dos acontecimentos das pessoas, para uma liberdade, a liberdade de cada um construir a sua própria felicidade. E essa liberdade, ela pode ser aprendida, essa felicidade pode ser incorporada. E algumas atitudes simples que a gente pode incorporar no nosso dia a dia podem mudar, aumentar a nossa percepção de felicidade. E aqui entra a neurociência. Nada mais é que o estudo, né, de toda a nossa capacidade neurológica. E quando dizem que a felicidade nasce dentro da gente, pode acreditar. Mais especificamente aqui, no nosso cérebro. Quando algo de bom ou ruim acontece, não é o acontecimento em si que é bom ou ruim. Nada mais é do que a interpretação do nosso cérebro sobre o acontecimento. Pegar um caso clássico. Imagina uma final de campeonato brasileiro, Flamengo e Fluminense. Flamengo ganha. O que acontece com os flamenguistas? Se sentem muito felizes. Os tricolores provavelmente ficarão bem decepcionados e bem infelizes. O fato é neutro. O acontecimento é neutro. Mas são dois cérebros que interpretam o acontecimento de forma completamente diferente. Tanto que alguns autores dizem que o seu cérebro pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Mas o que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente diz que a gente está feliz, na realidade, essa felicidade nada mais é do que uma descarga de substâncias no nosso organismo. E são 4 substâncias. Os 4 neurotransmissores, os chamados de hormônio da felicidade. Ocitocina, dopamina, endorfina e serotonina. A gente vai começar pela ocitocina. A ocitocina também é conhecida como hormônio do amor. É aquele hormônio que é liberado, por exemplo, quando a mulher
ganha neném, quando a mulher está amamentando. É o hormônio responsável pela nossa sensação e necessidade de conexão, de amor, de se aproximar do outro, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente quer. A boa notícia é que a ocitocina ela pode ser liberada de forma intencional. Ela já é produzida naturalmente pelo nosso organismo, mas nós podemos aumentar a produção da ocitocina. Por exemplo, algumas dicas práticas. Como que a gente libera a ocitocina? Dando um abraço, aquele abraço bem apertado, longo, abraço longo. Outra forma de liberar a ocitocina, quem tem bichinho, quem tem pet, olhar no olho do seu bichinho. É incrível. Libera a ocitocina para você e para o seu bichinho de estimação. Outra forma de liberar a ocitocina é você dizer, eu te amo. É você falar mais vezes, expressar mais vezes o amor que você sente por outras pessoas. Isso ajuda também a liberar a ocitocina. O segundo hormônio que a gente vai falar é a dopamina. A dopamina é como se fosse o hormônio da motivação. Ele é o que nos mantém ativos, motivados, engajados. Ele é o centro de prazer do nosso cérebro. É o hormônio que traz essa sensação de prazer. Então, ele também é muito importante. Então, uma forma de liberar, por exemplo, dopamina é você ter metas, é você realizar, é você lançar novos desafios, se sentir desafiado ajuda a liberar dopamina. Por exemplo, quando você está planejando uma viagem, você está planejando alguma coisa que você quer, isso ajuda na liberação do hormônio da dopamina. A gente vai para o nosso terceiro, que é a endorfina. Endorfina, né, é bem conhecida nos meios assim, da atividade física, é um hormônio, um neurotransmissor liberado durante a atividade física, quando a gente se movimenta. Então, se manter ativo, a endorfina é como se fosse uma morfina, é como se fosse, ela traz uma sensação assim de relaxamento, de bem-estar. Então, ela é importante para melhorar o humor, regular sono. E a endorfina é liberada quando a gente pratica atividade física. Então, manter o corpo em movimento, não dá para ir para academia, não tem problema. Você pode liberar a endorfina, por exemplo, praticando qualquer tipo de movimento. Pode ser uma yoga em casa, pode ser botando uma música dançando. É manter o corpo sempre se movimentando. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a serotonina. A serotonina é responsável pela nossa sensação de bem-estar, reduz a depressão, aumenta a probabilidade da gente dormir melhor. A serotonina é produzida de diversas formas também. Por exemplo, a meditação é um ótimo indutor de serotonina. A própria atividade física também ajuda a liberar a serotonina. Ou seja, se a gente analisar a visão da felicidade, se a gente pegar dos filósofos, passando por todos os líderes espirituais, agora, vindo para a ciência da felicidade, o que a gente percebe que todos essas linhas de pensamento têm em comum? Elas colocam a felicidade em nossas mãos. Elas trazem para cada um a responsabilidade por uma vida mais feliz. E por último, o neurocientista Richard Davidson, ele tem um conceito de felicidade que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas como qualquer habilidade, ela requer dedicação, atenção, envolvimento, requer decisão. Então, se você busca uma vida mais feliz, se você quer aprender a ser mais feliz, primeiro ponto, você precisa ter o conhecimento, entender o que é felicidade e o que não é felicidade. Depois, entender quais são os caminhos para essa vida mais feliz. E por último, praticar. Como felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, ela requer prática, requer colocar em prática. É como se a gente estivesse, por exemplo, aprendendo a tocar um instrumento. Imagina se você assiste, por exemplo, esse vídeo, como se fosse um vídeo de como tocar violão. Você não assiste o vídeo de violão e sai tocando violão. Você tem que praticar. Felicidade é a mesma coisa. Então, vamos colocar em prática a nossa felicidade. E vamos, mais uma vez, trazer para nós, para o nosso universo, para a nossa responsabilidade, a capacidade e a escolha de cultivar diariamente a nossa felicidade
todos os dias. Esse é mais um Felicidade Todo Dia, em parceria com a Riva Incorporadora. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima.